chuchus, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você esteja conectado com esse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Inade Paula e esse é o da Gomes Enfim. Esse é o quarto vídeo da semana Inferno Astral. Se você ainda não sabe o que é essa semana Inferno Astral, volta aí alguns vídeos que eu tenho relatando sobre a minha relação com o meu cabelo. Já falei sobre a minha compreensão como mulher negra. Já falei sobre a minha iniciação na Umbanda. E hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho complicado. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os outros, mas enfim. E hoje eu E hoje eu vou falar sobre ansiedade. A minha infância, ela foi muito saudável dentro das brincadeiras de criança, né? Lá pelos meus 6 anos, por aí. Que daí eu ouvia mais o Gorda, Baleia, Saco de Areia, né? E eu ficava muito triste com isso. Ouvia várias piadinhas desse cunho, assim, né? Pejorativo. Mas aquela coisa de a criança vai esquecer. Eu não esquecia, mas fingia que esqueci. Enfim. Lembro que eu pulava elástico. Nossa, gente, conseguia pular elástico aqui no ombro. No ombro. Ou se colocar no joelho, acho que eu não sei. Não sei nem coisa assim pro lado. Várias brincadeiras, né? E aí, só que dentro dessas brincadeiras tinha uma que eu levava um pouco a sério. Eu lembro que quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu dizia que eu queria trabalhar em qualquer coisa que envolvesse a arte. Como, por exemplo, eu sabia que eu não era boa em desenho, mas eu queria trabalhar com qualquer coisa que envolvesse arte. Desenho, teatro, como apresentadora, como atriz, como cantora. Enfim, mas principalmente como cantora. Ser cantora era o meu sonho desde sempre. Muitas pessoas elogiavam a minha voz, então eu tava apostando nisso. Até que chegou um momento em que eu comecei a pensar que as pessoas não iriam me ouvir ou não iriam gostar de me ouvir porque eu era gorda. E pela minha aparência, então eu sempre pensava assim, eu tenho que cuidar do meu corpo pra conseguir o que eu quero. Eu tenho que cuidar do meu cabelo pra conseguir o que eu quero. Tenho que cuidar do meu dente, enfim, eu tenho que mudar toda a minha aparência pra conseguir o que eu quero. Senão, quem é que vai gostar de mim? Porque se no dia a dia já me falavam aquelas coisas, imagina, né, eu comecei a me sentir menor, comecei a me sentir uma sombra, enfim. Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Porque é aquela pré-adolescência, sabe? Onde todas as merdas que não são pra acontecer acontecem. E tudo assim eu mascarava, assim, qualquer coisa que eu estivesse sentindo que me fizesse triste, eu mascarava. E, sabe, tipo, deixa pra lá. E amenizava a minha dor. Estava sempre amenizando a minha dor. É um menino que nós estávamos, né, em um relacionamento, entre aspas, porque a gente trocava carta e tudo mais. Eu era, na verdade, o ombro amigo. Enquanto isso, ele beijava as meninas. Não ia fazer nenhuma semana que a menina tinha chego e aconteceu isso. Daí caiu pra mim essa fofoca. Mas, né, já sabendo que era verdade, ele pra mim, ai meu Deus, o mundo não acabou, mas eu cortei relações, assim, nunca mais troquei cartinha com aquele cara, nunca mais troquei cartinha. E, enfim, né, esses melodramas adolescentes. E eu já não tinha uma visão de relacionamento algo bom e algo positivo.
E, e isso só veio a me confirmar com essa situação, na verdade, me confirmar, né? A pessoa nem entendia, mas enfim. Nessa situação, e daí eu me fechei, não queria mais saber, tudo mais. Voltou aquela minha visão que eu tinha de que eu não era aceita, que eu não era bonita, que eu só servia para fazer os trabalhos de sala de aula, que eu só servia para apresentar os trabalhos, só servia para passar cola, só, enfim, comecei a ter essas outras internalizações de sentimentos, né? Internet, né? A internet, assim, nossa, ela foi muito importante para mim. Nesse período, principalmente, em que eu tinha vergonha de tudo em mim. Então eu podia me esconder, né, atrás das telas. Uma coisa que eu lembro muito na época do fake, principalmente, hoje eu entendo o porquê que todas as minhas personagens, se não era loira, de olho claro, era morena ou ruiva, mas nenhuma personagem era negra, né? E eu lembro que uma vez, gente, isso é tão sério, sabe? Depois você para pra pensar, é tão sério. Quando as pessoas começaram a mostrar quem eram seus administradores, assim, né? Dos perfis, eu pegava uma foto de uma amiga minha, pegava várias fotos de uma amiga minha, e eu me apresentava como ela. Qual que era a fisionomia dela, né? Cabelo castanho, olho azul e branca. Eu utilizava a foto dela pra me apresentar, porque eu achava que se eu colocasse uma foto minha, não ia ter nenhum tipo de... As pessoas iam parar de falar comigo na internet. Se eu colocasse uma foto minha, as pessoas iam parar de falar comigo. Ai, cara. Não dá pra acreditar que a gente fazia umas coisas dessas assim. É muito... Hoje eu paro pra pensar, gente, é muito violento, sabe? De... Enfim. Aí eu tive alguns relacionamentos virtuais naquela época. Hoje eu tenho certeza que a pessoa que me mandava foto, que falava comigo, mandava foto fake também, não era essa pessoa. E tudo bem, né? Porque a gente passa a entender, hoje a gente entende o porquê que essas coisas aconteciam. Simplesmente porque você tem medo da rejeição, assim. Porque se no dia a dia já era difícil lidar com essas situações, aí mais a rejeição virtual, cara, putz, quem é que consegue, né? Quem é que aguenta um negócio desse? A minha avó falava assim pra mim, tu não é gorda, você só tem busto, você só tem peito. E eu, pra mim, na minha cabeça, eu era extremamente gorda. Essa questão do corpo perfeito, né? Por questões de mídia, por questões de amigas, por falta de representatividade em todos os lugares, de outros corpos. A visão que a gente tem de nós, do nosso corpo, é muito distorcido e é muito cruel, assim. E hoje sim, hoje eu estou acima do peso, mas eu tenho consciência disso e enquanto eu tiver saúde, pra mim tá tudo bem. Não, ainda é uma questão que eu batalho muito, mas não me incomodava, hoje não me incomoda tanto quanto me incomodava nessa época. Por exemplo, eu lembro que teve um período que sim, eu saía pra matinê também, né?
pessoa contando a história parece que não fez nada, né, na adolescência. Mas não, eu já saí pra matinê, aí eu ia num karaokê. Depois eu comecei a inventar desculpa pra não sair, porque eu queria ficar em casa. Porque eu achava as pessoas virtuais mais legais, né? Onde eu podia conversar mais, contar mais coisas da minha vida. Porque também tem aquela coisa onde nós seres humanos aprendemos a diminuir a dor de qualquer pessoa, né? Sempre com aquela, ai, olha o fulano de tal, olha a pessoa que tem câncer está passando por um problema maior que o seu. É, nossa, olha a sua vida perfeita, você tem mãe, você tem pai, você tem uma casa. Ai, sabe, sempre tem alguém pra comparar a sua dor com a dor de outra pessoa. O que eu passei a fazer? Bom, então eu vou só ouvir. E eu passei a só ouvir as pessoas. E quando elas perguntavam pra mim o que tá acontecendo, por que eu não tô sorrindo, e não sei o que, pra mim, tipo, nada, não aconteceu nada. 15 anos, bateram na porta. E depois disso, ainda tinha esse problema com o amor próprio. Aí eu comecei uma dieta muito louca de tomar remédio escondida, de ficar sem comer, sem jantar. Eu tentei várias coisas, assim. E nada adiantava, né? E daí, antes eu não tinha percebido, mas daí eu descontava na comida. Eu não sei a data exata, eu não sei o momento exato, mas eu sei que foi acontecendo aos poucos e quando eu vi, tomou uma proporção onde eu não conseguia mais controlar. Eu estudava de manhã, de tarde eu fazia curso e à noite eu trabalhava. O curso, no caso, era para menor aprendiz, se eu não me engano. Isso. E aí à noite eu trabalhava. Enfim. Justamente para não ter tempo de pensar nas coisas, sabe? E aí eu entrei nesse ciclo vicioso. O primeiro dia que estourou, assim, tipo, pá, que o meu corpo disse chega, sabe? O corpo gritou. Foi na sala de aula. E alguns meninos, eles tinham gaseado a aula. E aí eu sempre fui a líder da turma. E aí aquele dia eu falei. E aí quando eles voltaram pra sala, descobriram que fui eu que falei. Eles começaram a pegar no meu pé e a me xingar. Eu comecei a ficar nervosa. E aí eu comecei a ficar nervosa e o meu coração começou a palpitar. E aí veio as sensações, né? O coração começou a palpitar, as extremidades ficaram geladas, comecei a sentir falta de ar. E aí caí, assim, tipo, tremia da cabeça aos pés, não tava entendendo o que tava acontecendo. Tava passando muito mal e eles continuavam, tipo, achando que eu tava zoando, que era uma brincadeira. E continuaram falando. Aí quando eles só perceberam que era sério, porque daí eu saí carregada da sala, né? Vocês acham que isso parou por aí? Não parou, não. Lá aqueles. Aquela. A gente não pode falar senão vai passar mal. Tipo, tinha ainda esse tipo de piadinha, eu tinha que ouvir. E Começou a ficar mais frequente, assim. E teve um dia que a minha mãe. Numa que deu, a minha mãe me levou pro hospital e tomei uma injeção na veia ali de, sei lá, Rivotril. Eu sei que eu dormi, assim, por um dia e pouco, assim. Eu nunca tinha tomado nenhum, tipo, desses calmantes e tudo mais, né? Era a primeira vez que eu tava tomando. A não ser esses naturais, que é chá de camomila, erva doce, melissa, essas coisinhas assim mais light, né? E aí eu lembro que eu comecei a ficar com vergonha, né? Porque eu passava mal na escola, eu tinha crise com frequência e eu não sentia mais vontade das coisas, né? Eu não comecei a ter medo de ir nos lugares para passar mal. Eu lembro que lugares onde tinha muito movimento não dava, assim. Eu me sentia perdida, eu começava a ficar nervosa e a ter palpitação de novo, e a ter falta de ar.
e ir pra casa, pra casa, pra casa, então eu não saía muito do lugar, assim. Não tinha muita alternativa. Então eu acabava ficando em casa. E qualquer situação, assim, que eu passasse nervoso por alguma situação, já me atacava, assim, eu tava muito desestabilizada emocionalmente. E além disso, daí eu comecei a ter pesadelos, eu não conseguia dormir à noite, passava a noite acordada, com insônia. Eu preferia ficar acordada do que dormindo, porque dormindo, nossa, era muito perturbador. Eu comecei a ver algumas coisas. Não estava contando esses episódios pra ninguém, assim, porque eu achava que eu tava ficando louca. E eu tinha medo das consequências que isso poderia tomar. E daí eu lembro que eu cheguei ao extremo de tudo, assim. E eu lembro que eu sentei na cama e falei, não, agora chega. Aí eu liguei pra mãe e eu pedi ajuda, porque eu não tava aguentando mais. E um dos estopins, assim, pra mim, foi o fato de não conseguir cantar mais. Eu não cantava mais. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, ainda gosto, me acalma muito. E eu deixei de cantar, deixei meus sonhos de lado. Muitas coisas mudaram, assim. E as pessoas me davam carinho, mas eu não sentia. Eu pedi ajuda e a partir disso eu fui ter tratamento com um psiquiatra. E aí é remédio atrás de remédio, remédio quando acordava, remédio durante o dia, remédio para dormir. E quando eu tinha uma crise forte era outro remédio. E o mais estranho é que tu fica desesperado para sentir alguma coisa. Minha cabeça pega um. Sabe o Flash, aquela cena em que o mundo todo tá parado e só ele tá correndo? Era assim, a minha cabeça era o Flash e o meu corpo era o mundo parado. Depois de um tempo que eu já tava em tratamento, a minha mãe, desesperada por ajuda, né, ela acabou me levando no centro espírita. Eu não queria entrar lá, aquilo. Eu escutava coisas, aquilo me incomodava, me irritava, eu sentia vontade de quebrar tudo lá dentro, como se eu não tivesse mais controle do meu corpo e me incomodava muito. Falei pra ela que eu não tinha gostado e, gente, assim, ó, é o nosso lar. O lugar mais sereno que existe nessa vida. E eu não consegui. Eu assisti até o final, mas eu não queria voltar lá. E foi em outro do mesmo bairro. E ele era menorzinho, assim. Era o centro de Caritas. E a gente foi lá. E lá eu ia com mais frequência. Gostava muito de lá. E foi a primeira vez que eu vi fluido vitálico, guias, luz, espíritos. E eu lembro que sempre que era minha vez de tomar passe, eu chorava compulsivamente, tremia da cabeça aos pés na cadeira, passava mal o tempo inteiro. E eu não entendia o que que aquilo significava. Eu não lembro exatamente o porquê que a gente parou de ir, mas eu precisava continuar o meu tratamento, porque envolvia algo espiritual. Foi onde eu cheguei no Centro Espírita Valcambira das Almas e Pai João de Angola. E eu comecei um tratamento mais intensivo, né? No espiritismo, quando o teu corpo ele tá doente, isso significa que o teu espírito ele já adoeceu, ó, bem antes e ele já tá fraco. Algum espírita fala pra você trata a cabeça para não deixar chegar ao corpo, é justamente isso. E aí o meu atendimento era na maca, fizeram algumas mesas mediúnicas para me atender. E eu lembro que eu fiquei muito assustada, óbvio, porque eu não entendia muito o que estava acontecendo ali.
a mãe de santo me explicava, né, sobre a situação, e aí eu conheci os tais obsessores, né, porque não era só um que se manifestava na mesa. Foi onde eu comecei a ver resultado, foi onde eu comecei a melhorar. Eu continuava no psiquiatra, ia no centro espírita. Só que só o lado do Kardec não foi suficiente. A espiritualidade de fato começou a querer aparecer, né? Eu comecei a frequentar Umbanda, até que aconteceu uma situação de sentir a vibração, uma incorporação ocorrer. Então, e daí a partir dali, muita coisa mudou. Eu melhorei de uma forma que não dava para acreditar, assim. Bom, eu me abri para vocês, abri esse gatilho que eu tremi do início ao fim do vídeo para dizer para vocês que quando vocês passam por essa situação, converse com alguém, você não está sozinho e peça ajuda, porque além de um profissional estar do meu lado, além de uma mãe de santo e de uma casa e dos orixás e a espiritualidade amiga, eu tive muito suporte da minha mãe, dos meus familiares, minha esposa, e isso foi muito importante. Você não consegue sozinho, sabe? Não adianta dizer que sim, você vai sair dessa sozinho e tudo mais. Que não, isso não é verdade. Isso não é verdade e você sempre precisa da ajuda de alguém, mesmo que seja só um profissional, mas ter alguém ali junto com você pra te dar uma direção, pra segurar a tua mão e dizer assim, ó, vamos junto, vamos lutar, vamos passar por isso. Não quer conversar comigo, tudo bem, mas me dá um abraço aqui enquanto tu tá chorando. Se fazer presente, sabe? Isso é muito mais importante do que você ouvir uma palavra de consolo. O saber que tem alguém presente ali pra você e isso precisa ser recíproco. Então é isso, gente. Abri um gatilho que eu não sei fechar mais, né? Mas tudo bem. Se você quiser contar pra mim alguma situação em que você passou, que a sua ansiedade atrapalhou, conta aqui pra mim e vamos nessa.